Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Ciência daqui da Web TV da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Sou o professor e investigador Hélio Rocha da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e hoje estamos aqui para falar sobre o universo dos parasitas. Sim, exatamente, aqueles bichinhos que tantas dores de barriga nos causam. Ficou curioso? Quer saber mais sobre ciência e sobre os parasitas? Então venha conosco. Mas afinal, o que são os parasitas? Os parasitas são organismos ou então micro-organismos que necessitam de parasitar um outro organismo, nesse caso designado de hospedeiro, para que consigam tanto proteção quanto nutrientes para a sua sobrevivência. E normalmente nessa relação não existe nenhum benefício ao hospedeiro. Os parasitas podem ser classificados de várias formas, mas para sintetizar podemos os dividir em três grandes grupos: os protozoários, os elementos e os artrópodes. Os protozoários, esses são parasitas unicelulares microscópicos. São muito pequenos e temos a necessidade de usar equipamentos, como por exemplo o nosso microscópio, para conseguir vê-los. Já os elementos ou elementas, depende se estamos a falar um português mais brasileirado ou de Portugal, esses podem ser macro-organismos, na verdade, um pouco maiores. E quase todos nós conhecemos algum. Por exemplo, já ouviu falar da lombriga? Sim, o nome científico é Ascaris lumbricoides e faz parte das helmintas. Já os artrópodes, esses são aquele que a gente designa de ectoparasitas. Ou seja, são parasitas que vivem fora do corpo, não dentro do nosso corpo, diferente das helmintas e dos protozoários que são encontrados dentro do nosso corpo. Um exemplo bem fácil de ectoparasitas, nesse caso de um antrópode, é a pulga ou piolho. São também parasitas que podem então ser vetores de algum agente patogênico. Os endoparasitas apresentam algumas características que os diferencia dos outros tipos de parasitas, nomeadamente a falta de um sistema digestivo completo, a presença de um sistema excretor rudimentar, a presença de um sistema nervoso rudimentar, a presença de um anel de tecido conjuntivo ao redor do corpo, a presença de um corpo esférico ou cilíndrico, a presença de cápsulas celulares, presença de membrana celular e, por fim, a presença de boca e ânus. Os endoparasitas são, então, organismos ou micro-organismos que vivem dentro do outro organismo, o hospedeiro, e eles se alimentam de tecidos e células ou então nutrientes desse organismo. Isso faz com que haja a produção ou desenvolvimento de doenças. Exatamente, os endoparasitas podem ser então a causa de várias doenças. E normalmente essas doenças estão ligadas ao sistema digestivo, ao trato digestivo, pois a contaminação acontece quando comemos ou então bebemos água ou alimento contaminado com cistos e ovos desses parasitas. As doenças causadas por esses parasitas podem ser leves, como uma simples diarreia, ou então algo mais grave. Estamos a falar das doenças, por exemplo, a malária, onde o parasita da malária consegue chegar a invadir o sangue. Agora vamos aqui trazer dois exemplos de parasitas que podem causar doenças em seres humanos. O primeiro, já bem conhecido da nossa população, é o Ascaris lumbricoide, ou simplesmente a lombriga. A lombriga é um nemátodo que pode ser encontrado a contaminar tanto água quanto alimentos via ovos. Esses ovos são muito pequenos, microscópicos, então precisamos mais uma vez do microscópio para os detectar. E quando esse ovo entra no nosso organismo, começa então a se desenvolver em um organismo adulto, que então pode causar vários problemas, inclusive diarreias, com perda de peso, com uma má absorção e, caso não seja tratado, pode evoluir a óbito. Mas normalmente o tratamento é bem fácil com antidesparasitantes, não é? E acaba por ter uma evolução benigna caso for tratado. Outro exemplo de um parasita que pode afetar os humanos é o Plasmodium, principalmente os da espécie, por exemplo, Plasmodium falciparum. Afinal, o que é o Plasmodium? O Plasmodium é o agente causador da malária, ou paludismo, se quisermos. Esse agente ele é transmitido a partir do mosquito fêmea do gênero Anopheles, pode ser a espécie, por exemplo, Anopheles gambiae,
ok? E é transmitida ao humano a partir da picada de mosquito. Essa parasita, que é um protozoário, entra na pele da pessoa a partir da picada do mosquito e vai até a corrente sanguínea, onde depois migra até chegar ao fígado. Chegando no fígado, há uma grande proliferação desse parasita, não é? Que depois acaba por infectar outras células, principalmente células sanguíneas. A infecção por plasmódio, ela causa muita preocupação. Por quê? Porque cada vez que há um ciclo de infecção, são infectadas várias milhares de células sanguíneas, okay? Principalmente os glóbulos vermelhos, e com a posterior destruição desses glóbulos vermelhos. Essa destruição leva a que haja uma anemia severa na pessoa e a pessoa poderá então morrer por falta da presença de sangue, não é? Ou dessas células sanguíneas a circular, o que leva então a um conjunto de problemas graves no corpo. Além disso, o plasmódio também pode chegar ao cérebro, ok? Fazendo aquilo que a gente chama de malária cerebral, o que normalmente pode evoluir para óbito. Agora que já sabemos o que são os parasitas e até já sabemos alguns exemplos de parasitas, que tal vir conosco para espreitar um pouco o mundo dos parasitas? Para observar os parasitas, precisamos recorrer ao microscópio. Esses micro-organismos, são muito pequenos, então precisamos desse fantástico equipamento para os conseguir observar. Para tal, recorremos a essa água um pouco suja, para detectarmos alguns parasitas. Nesse caso, serão protozoários, parasitas muito pequenos para serem vistos a olho nu, então necessitamos do microscópio para os observar. O que é que vamos fazer? Vamos pegar um pouco dessa água suja. Atenção, não é expectável que encontremos parasitas patogénicos nessa água, pois não é uma água proveniente de nenhum paciente, mas sim uma água suja normal que encontramos na nossa rua. Então, provavelmente iremos encontrar vários protozoários não patogénicos aqui, mas isso vai nos dar uma noção de como são esses micro-organismos. Pegamos então a água, colocamos numa lâmina e depois por cima colocamos uma lamela e agora sim podemos ir ao microscópio para os observar. Vamos então focar primeiro. Aumentar o tamanho das coisas via as objetivas e começar então a procurar esses bichinhos na nossa amostra. Como vocês podem ver, tem vários desses bichinhos aqui a se movimentarem bem rápido. Então, esses são protozoários. Esses protozoários, como já tinha dito anteriormente, podem não ser patogénicos, pois a amostra não é uma amostra patogénica. Mas é muito interessante ver como é que eles se movimentam rapidamente, pois isso acontece porque eles têm várias estruturas que lhes auxiliam no movimento, nomeadamente cilos e flagelos. São bem rápidos, podem ver? É fascinante esse mundo dos parasitas. É exatamente assim que se detecta os parasitas. Procuramos por ovos, por cistos ou então mesmo por aquilo que a gente chama de trofozoides dos protozoários, ou seja, aquela estrutura que consegue movimentar. Além disso, desses micro-organismos parasitários, também temos macro-organismos que são também parasitas. Aqui na minha mão tenho então exemplos de alguns desses parasitas. Um já bem conhecido, não é? A ténia. Temos aqui um exemplo de uma ténia e aqui também temos um exemplo de Ascaris lumbricoide ou simplesmente a nossa lombriga. Esses já são adultos de parasitas intestinais que podem ser encontrados a parasitar o intestino das pessoas. Como podem ver, são bem maiores quando comparados com os protozoários, que são microscópicos. Então hoje vimos esse universo fantástico dos parasitas.
Vimos então como é que eles são, onde é que podemos os encontrar, alguns exemplos desses parasitas. Então assim, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Ciência, aqui da Web TV da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, na nossa página no Facebook, inscrever-se no nosso canal no YouTube e também nos seguir no Instagram. Vejo-vos no próximo episódio. Até lá, fiquem bem e tchau!